Pessoal, hoje meu grupo Edgar, Sérgio e eu vamos apresentar um pouquinho sobre o motor de indução monofásico para vocês. Eu vou falar um pouquinho do funcionamento do motor. No caso do motor de indução monofásico, ele tem a construção semelhante ao motor de indução trifásico com rotor gaiola de esquilo. A diferença estão justamente nas quantidades de enrolamento. Um motor de indução trifásica tem 3 enrolamentos e o motor monofásico ele não tem ele tem 2 enrolamentos, porque somente com um enrolamento o motor de indução monofásica não é capaz de partir. Então, as duas considerações principais que a gente tem que saber sobre o motor de indução monofásico é que eles não são auto-iniciantes, ou seja, não são como os trifásicos que só de ligar eles começam a rotacionar, eles não dão partida. E eles necessitam de 2 enrolamentos, um enrolamento principal e um enrolamento auxiliar. Esse enrolamento auxiliar vai servir para produzir um campo magnético rotativo no estator. Aqui eu trouxe 2 imagens para poder fazer a comparação dentro do estator de um motor de indução monofásico e um motor de indução trifásico. No caso do trifásico, que a gente já viu em aulas anteriores, a gente vê que ele tem 3 enrolamentos defasados de 120 graus cada um. No nosso motor de indução monofásico, a gente tem 2 enrolamentos, o enrolamento principal e o auxiliar, que está perpendicular ao enrolamento principal. E o estator e o rotor deles são bem idênticos mesmo, no formato, o rotor é formato gaiola, e o estator é todo laminado com as passagens bem pequenininhas, não só para poder acoplar os enrolamentos, mas também para poder evitar perdas por correntes parasitas. O motor de indução monofásico, então, ele também tem perdas tanto por correntes parasitas quanto por esterese. E para evitar as perdas por esterese, no processo de fabricação, eles usam aço silício para poder evitar essas perdas. Para a gente entender um pouquinho do motivo do motor não ser de autopartida, eu vou explicar para vocês a teoria do duplo campo girante. Quando a gente alimenta somente o enrolamento principal, esse enrolamento, quando a corrente passa nele, vai produzir um campo magnético pulsante que é estacionário. Ou seja, ele não vai produzir um torque nele, ele não vai ter um torque. Mas a gente sabe que esse campo magnético pulsante, ele pode ser decomposto em 2 campos magnéticos rotativos de mesmo módulo e girando em sentidos opostos. Como assim? Aqui a gente tem um campo estacionário, que eu vou mostrar bonitinho depois no vídeo. Esse é o campo pulsante. Esse campo foi decomposto em 2 campos de magnitude iguais, ao meio do campo máximo, os 2, porém eles rodam em direção oposta, eles rotacionam em direção opostas. Para clarear um pouquinho de tudo que eu falei, eu vou apresentar esse vídeo aqui, onde ele mostra todo o funcionamento de um motor de indução monofásica. No caso desse modelo, é o motor de indução monofásica com capacitor de partida. Aí ele mostra as partes principais do motor, como nos outros motores, que é o rotor, que é a parte que rotaciona, e ele é composto por barras, em volta dele curto-circuitadas. O estator, que é a parte estacionária, que dentro do estator tem o enrolamento principal e o enrolamento auxiliar perpendicular ao principal. O enrolamento auxiliar, ele é ligado em série com o capacitor e também com uma chave centrífuga. Agora, para a gente entender como dá a partida nesse motor e por que ele não dá a partida, a gente vai supor que só o enrolamento principal está sendo alimentado e que a corrente no enrolamento auxiliar é igual a 0. Ou seja, quando a corrente passa pelo enrolamento principal, vai induzir um campo magnético pulsante. Então, na teoria simples, como que o motor vai funcionar? O rotor girando dentro do campo magnético pulsante vai continuar girando até atingir sua velocidade nominal e ser desligado. Essa é a teoria para ele poder funcionar. Só que no caso, como tem um campo magnético pulsante, ele não consegue dar partida. Mas ele vai mostrar aqui para frente que esse campo pode ser decomposto em 2 campos rotativos. E esses campos, o campo estacionário, de acordo com a teoria do duplo campo girante, a gente sabe que um campo pulsante estacionário pode ser decomposto em 2 campos girantes de direções opostas. Aí a gente sabe que quando um campo magnético está variando, a eletricidade que é induzida na barra do rotor devido à indução eletromagnética,
vai fazer o quê? Com que isso gere uma força, de acordo com a lei de Lorentz, né? E esse campo vai produzir uma força que vai fazer com que o rotor gire. Só que aqui no caso, a gente tem dois campos em direções opostas. Então, o torque de um produzido por um vai ser igual ao outro. O motor não vai partir, ele só vai vibrar, justamente por estarem em direções opostas. Ele vai mostrar aqui o rotor vibrando. Ele só vai vibrar e ele não vai ter força para partir. Então, é lógico, o que a gente precisa? A gente precisa que um torque seja maior do que o outro, para que esse rotor tenha partida e ele vai girar na direção do torque que for maior, no que der a partida nele. Isso é lógico, né? A força que puxar ele primeiro, ele vai girar em sentido. Esse é o princípio do funcionamento. Mas ainda fica a dúvida, como partir esse motor? Aí que entra o engenhoso Nikola Tesla, que ele pensou, se a gente cancelar um dos campos que está no enrolamento principal, um dos campos girantes, a gente vai conseguir fazer com que esse motor gire. E para poder fazer isso, era só colocar um enrolamento auxiliar ligado em série com um capacitor, porque esse enrolamento auxiliar, quando a corrente passasse nele, também iria produzir campos girantes em sentidos opostos. Então, um desses campos girantes iria se cancelar com um dos campos girantes do enrolamento principal e o outro que estivesse na mesma direção do enrolamento principal, eles iriam se somar, fazendo o quê? Fazendo um campo girante resultante. E esse campo girante, ele teria uma força, ia produzir um torque suficiente para poder partir esse motor. Estou falando rápido por conta da velocidade do vídeo. Ia ter um torque suficiente para partir a força desse motor. Então, como que serve o enrolamento auxiliar? O enrolamento auxiliar é só para poder tirar o motor da inércia. No caso de partida com o capacitor, depois que tirar o rotor da inércia e ele começar a girar, e ele atingir uma certa velocidade da velocidade nominal, uma certa porcentagem da velocidade nominal, ele pode ser desligado. E aí é por isso que tem a chave centrífuga, que aí vai desligar o capacitor e o enrolamento auxiliar depois que esse rotor já tiver partido. Esse é um dos mais usados que eu vi, mas existem outros. A classificação dos motores monofásicos podem ser de fase separada ou fase dividida, que é o split phase, o de capacitor de partida, que eu acabei de apresentar, conhecido como eletrolítico, o de capacitor permanente, a óleo, ele não tem uma chave centrífuga para desligar, de dois capacitores, ele vai ter um circuito em paralelo, onde vai ter um capacitor e o outro capacitor em série com a chave centrífuga. E o de anel de arraste ou polo sombreado. Aí, devido a ter esses dois enrolamentos, algumas pessoas chegaram à conclusão de que ele pode ser considerado um motor bifásico, por mais que seja utilizado uma única fase. E é isso, depois Sérgio vai mostrar para vocês um pouquinho dos circuitos do duplo campo girante, vocês vão conseguir entender melhor. Vou dar continuidade à apresentação que o Pedro fez. Vou falar um pouco sobre a aplicação dos motores de indução monofásicos. Quando a gente pensa em motor de indução monofásico, eles são construídos para suprir a necessidade de movimento de rotação em situações onde é disponibilizada apenas uma fase de corrente alternada. É um componente de baixa potência, e por isso ele é recomendado para equipamentos de menor porte, sendo facilmente encontrado em residências, comércios e pequenas indústrias. São pequenos motores usados em geladeiras, lavadores de roupas, ventiladores, condicionadores de ar. Todos eles são monofásicos. Em geral, quando a gente vê a questão da potência, você vê que são potências pequenas, abaixo de 1 CV. Você vê aí meio CV, 1/3, então são motores bem pequenos mesmo. É um exemplo aí de um motor chapa aberto, uma proteção IP21, o motor da WEG. É um motor que ele tem uma variação de potência boa, de 1.8 a 3 CV.
tem de 2 a 4 polaridade, né? Ele tem uma tensão aí de 127 e 220 volts. É uma frequência de 60 ou 50 Hz. E esse motor ele é utilizado muito em ventiladores, compressores, moinhos, esteias ergométricas, picadores, né? Tem uma é amplo o uso dele. E, e tem um bom torque, né? Tem 3 CV. Motor da unidade condensadora. Esse aqui é um motor utilizado, desenvolvido, né, para os equipamentos de condicionador de ar do tipo split, residencial e comercial. Né? Ele é um motor monofásico, né, com a potência baixa. Você vê aqui 1/40 a meio CV. Então ele tem uma potências bem baixas, né, e ele trabalha polaridade 4 a 6 polaridades, polos, uma tensão aí de 127 a 220 volts, uma frequência variando de 60 ou 50 Hz, uma carcaça e uma especificação, né, uma chapa de tipo de carcaça, uma chapa de aço ou alumínio, grau de proteção IP24 ou IP00. Enfim, tem a proteção térmica também. Esses motores, né, tem várias especificações, né, são vários motores que tem no mercado. Não daria nem para a gente listar aqui todos. Coloquei 2 aqui para poder a gente ter uma noção dos motores que a gente tem no nosso dia a dia. Motores que trabalham com temperaturas diferentes também às vezes, né? Tudo isso aí depende do seu uso. Talvez na sua indústria, onde você vai querer usar, em um ambiente mais quente ou um ambiente temperatura é, mais baixo, mais alta. Talvez um moinho, um lugar que é mais quente, você vai estar ali necessitando de um motor com uma proteção um pouco maior. E aí eu retirei também uma placa de um motor monofásico para a gente poder estar dando uma leitura nele, como é que é a tensão, como é que a gente consegue enxergar um pouquinho esses dados que a gente viu anteriormente aqui atrás, né? Dados de características. E na plaquinha, quando você for comprar um motor, você vai verificar, vai olhar ele lá, ou você vai pegar no seu manual para poder ver os dados, ou você consegue ver na plaqueta que fica pregado na carcaça do motor. Você vê que no motor aqui da unidade condensadora não vai ter essa plaqueta, né? Mas já no motor chapa aberta ele vai ter uma mais fácil visualização. Então a gente começando a vir aqui, a gente vai ver que ele é um motor de meio CV. Ele pode se ligar tanto a 127 quanto a 220, né? Numa tensão de 127 volts, ele vai ter uma corrente de operação de 8,6 ampere a 127 volts ligado, né? E 3,5 ampere ligado a 220 volts. Esse AFS aqui, se não me engano, é uma tensão de serviço. Ele pode chegar, porque na verdade é uma variação que pode ocorrer nas tensões das residências, né? Então esse motor ele pode trabalhar até 9,1 ampere para essa ligação de 127 volts e 4 ampere para ligado em 220 volts. E a gente vê que ele trabalha com 60 Hz, tem uma rotação de 3.460. Ele trabalha com uma temperatura ambiente de 40 graus. Aqui tem um esquemático de ligação, né? Tem aqui o L1, o L2, que são as duas fases que tem que estar ligando. Tem uma identificação aqui de T1, né? Azul, branco. Então é só você estar seguindo. Tem uma observação aqui, até em caixa alta, né? Informando que para inverter a rotação é só trocar a ligação de T5 pelo T8. Aí você ajusta. Então você tem aqui uma ligação em 127, ligação em 220. Então o motor, assim, ele também tem uma tensão aqui, né? O motor deve ser aterrado, de acordo com as normas nacionais.
para prevenir choque elétrico. E é isso. Eu acho que tentei trazer um pouquinho do motor monofásico. Espero que tenha ficado claro. Eu acho que o Sérgio vai dar continuidade aí à apresentação. Um abraço. Sérgio Moço aí, galera. Boa tarde, né? E eu vou dando continuidade aí ao trabalho, eu vou estar falando um pouquinho do circuito equivalente, né? Esse circuito equivalente, a gente consegue ele com a teoria dos campos girantes duplos, né? Ou também a gente pode conseguir ele através de simetria, de que ele pega um motor bifásico, vai fazendo algumas reduções e ele chega no mesmo resultado que eu vou chegar aqui agora. Então eu vou estar mostrando somente esse, porque o resultado é o mesmo, né? A gente sabe que o campo magnético alternado, ele tem um módulo, é um seno da frequência da corrente, vezes o cosseno de alfa, sendo que alfa é o ângulo entre o campo e o eixo do enrolamento do estator. Futuramente eu vou estar mostrando isso um pouco melhor. E por identidade trigonométrica, a gente tem que o seno de x vezes o cosseno de y, né? É o meio do seno de x menos y mais o meio do seno de x mais y. Então a gente acaba vendo que essa decomposição que a gente fez gera dois módulos que são metade desse módulo inicial. Então, e são iguais, né? E tem o mesmo seno, a mesma frequência. O que muda simplesmente é o ângulo, que um ângulo vai estar positivo, outro negativo. Ou seja, enquanto um campo vai estar girando para um lado, de mesmo modo e tal, o outro vai estar girando para o outro também. E isso é uma situação que estaria em repouso, né? Por isso que em repouso ele não consegue sair da inércia, porque ele tem o mesmo módulo, né? Então acaba girando a mesma força e não, ele só tremeria, né? Ele não sairia do lugar. Beleza. Pulando aqui, a gente tem que a configuração convencional, né? Onde a gente tem a reatância do núcleo, o circuito de magnetização, que por sinal não tem resistência aqui, porque é uma resistência muito pequena e acaba sendo desprezado, assim como antes, né, no trifásico. E aqui na direita a gente tem essa configuração modificada, que a gente acaba realçando a existência de dois campos e a equivalência. Ponto. A existência é o seguinte, aqui temos um campo que a gente chama de campo direto e um campo inverso. Que um campo ele vai ser gerado e vai girar no sentido de rotação do motor, e esse campo de baixo ele vai girar no sentido inverso do sentido de rotação do motor. E a gente pode ver que eles são exatamente iguais. A gente tem o R2 aqui seria o R2', aqui é o R2' por 2, aqui também é um R2' por 2. Esse J aqui não sei porquê, mas peguei do livro, mas não deveria ter um J, né? Uma resistência. Assim como o circuito de magnetização por 2, por 2, e a indutância aqui também, né, fica por 2. São exatamente iguais em repouso, porque aqui a gente não está considerando o escorregamento. Quando a gente vê o escorregamento, né, que por sinal é 1 menos a velocidade do motor sobre a velocidade síncrona, isso seria o escorregamento direto. O escorregamento do campo que gira no mesmo sentido que o rotor está girando. Também temos o escorregamento inverso, que é do campo que gira no sentido inverso do rotor. Acaba havendo uma troca de sinais aqui, e ao invés de ficar negativo, ele fica 1 mais a velocidade do motor sobre a velocidade síncrona. E botando esse escorregamento inverso em termos do escorregamento direto, fazendo substituição, chegamos em 2 menos S. Beleza. Então, na parte direta, a gente vê que fica R2' sobre 2S, e aqui onde seria S é o escorregamento inverso, que é 2 menos S. Então, 2 menos S. Beleza. Aqui tudo ficou igual. Então, como eu tinha dito antes, né, aqui temos essa linha do eixo do enrolamento do estator. Esse φF aqui, ou φ1, né, ele seria do campo que gira no sentido direto. Antes de fazer essa análise aqui, a gente volta aqui para cá.
para fazer análise desses valores de tensão aqui, né? Beleza. Sabendo que esses motores, eles normalmente operam com escorregamento bem baixo, em torno ali de 15%. Então, a gente vai ter um S aqui de 15, de 0,15. Aí, aqui ficaria 2 vezes 0,15 e ficaria 0,3. Ponto. Aqui já seria 2 menos S. Então, 2 menos 0,15, 1,85 vezes 2, 3 e pouco. 3 e pouco, 0,3 no denominador. Então, se o denominador é 3 e pouco, o valor dessa resistência total aqui ele vai ter um valor menor do que esse. Sendo que se o valor do denominador é maior, o valor da resistência é menor. A gente tem a mesma corrente passando pelos dois circuitos. Então, se a gente tem um valor de corrente aqui com uma resistência menor e um valor de corrente igual com um valor de resistência maior, logo a nossa tensão em cima do campo direto ela vai ser muito maior, já que a resistência ela é maior. Então esse campo aqui é muito maior do que esse campo aqui. O que a gente pode ver aqui, como eu disse, aqui temos o campo direto com o ângulo alfa, beleza? Aqui temos o campo inverso. Você está vendo que o módulo dele é muito menor e o ângulo é o mesmo. Inicialmente os dois começam para cima, né? E com o passar do tempo, um vai girando para cá, um vai girando mais alfa, outro vai girando menos alfa. E o campo resultante é a soma vetorial dele, né? Pega esse valor, joga aqui na ponta, ó. A gente tem o nosso campo resultante. O módulo do campo resultante, ele não vai ser constante, porque eventualmente aqui eles estão se somando, né? Os valores do campo 1 e do campo 2 estão somando vetorialmente. Existe um momento que eles vão estar um para a esquerda e um para a direita, então eles vão estar se subtraindo. Isso formaria esse campo resultante, ele teria um formato helicoidal. Tentei até achar algum GIF, né, algum vídeo sobre isso, mas não achei. Mas ele não é importante saber que ele não é constante. A gente tem nossa curva de torque, né? Tanto para um lado, tanto para o outro, que o motor pode girar para os dois sentidos. E ele vai girar para o sentido que simplesmente ele der partida. Se ele der partida para o sentido horário, ele vai começar a girar no sentido horário. Se for no anti-horário, a mesma coisa. Então, temos uma curva, né, bem parecida com o que a gente já viu. No caso, é a linha preenchida, né? Essa linha tracejada aqui, se fosse um motor bifásico. E a gente tem esse efeito de resistência aqui no rotor. Lá nos motores polifásicos, esse efeito de resistência não acontece, não altera a curva do torque. Aqui a gente pode ver que temos uma resistência R'. Quando a gente vai aumentando essa resistência no rotor, esse pico vai reduzindo, assim como há um achatamento da curva, né? E é isso aí. Bem, já no fluxo de potência, vamos só voltar aqui. O que acontece? A potência efetiva mesmo que está sendo aplicada no rotor é uma potência que está no sentido do rotor. Então, é a potência do campo direto. Essa parte de baixo aqui vai ser totalmente desconsiderada. Totalmente, porque ela é um campo que gira no sentido inverso. Então, tudo que está aqui vai ser desconsiderado. E aqui, a gente vai desconsiderar o núcleo, vai desconsiderar as perdas no cobre, do rotor e tal. Vamos lá. Então, a gente tem a potência de entrada, né? Que seria a tensão de entrada com a corrente total e o cosseno do ângulo, né? O fator de potência lá. Inicialmente se tira a potência no núcleo, né? Que é aquele circuito de cima lá que eu tinha falado. E a gente chega descontando isso aqui, a gente já tem a potência no entreferro. Essa potência no entreferro, lembrando que essa corrente aqui, I21, é a corrente na parte de cima, no sentido direto. E o I22 é a corrente no sentido reverso. Ele já pega a potência, né, que é a corrente ao quadrado vezes a resistência, do I22 e já tira tudo, ó. Tudo. E já tira tudo, que é o I2', 2 menos S, porque é tudo no sentido inverso. Então, é uma perda de potência. E já aqui,
ele tem a potência do entreferro, né? Descontando isso aqui, vai ficar só a potência na parte de cima, naquele circuito todo lá. Chegando aqui, ele desconta as perdas de cobre no rotor, que é a resistência sobre 2 vezes a corrente que passa nele. Aqui é perda de cobre no rotor. Chegando então a nossa potência, que é por sinal igual a da trifásica lá, né? Que é 1 menos S. Só que na trifásica, esse seria o PG1 mais o PG2. Só que o PG1 é a potência daquele circuitinho de cima e o PG2 é a potência do circuitinho de baixo. Só que ó, o circuitinho de baixo ó, já está sendo desconsiderado aqui, porque é no sentido inverso, perda. E aqui fica só isso. Chegando nesse momento, descontando... Ah, tá, no caso, não. PG1 é de tudo. PG1 é do circuito, dos dois circuitos. Aí você desconta o PG2, que é só o de baixo, você vai ter só o da parte de cima. Chegando naquele circuito na parte de cima, já descontando as perdas de cobre, e aqui nesse momento você desconta as perdas rotacionais, a gente chega na potência mecânica no eixo, né? Que efetivamente vai gerar o torque. Beleza. Então a nossa conclusão é que na relação custo-benefício, esse motor é melhor por ser barato e também por ser monofásico, né? Que a maioria das residências, estabelecimentos aí, eventualmente o padrão lá, né, é feito com uma rede, é instalado monofásico, então acaba que não há possibilidade de botar um motor polifásico, né? Tanto pelo seu valor, tanto pela facilidade já a instalação que não houver mais de uma fase, né? Então ele acaba sendo melhor nesses quesitos aí. Agradeço aí pela paciência, pela atenção de todos e valeu, falou!